Olá! Hoje nós vamos conversar sobre colocação pronominal. Como a gente coloca o pronome oblíquo átono, né, junto com o verbo nos nossos textos, nas nossas falas, nas nossas produções escritas. Como nós já conversamos, a nossa língua ela tem um falar mais formal e um falar menos formal. Nós temos a nossa forma de usar a língua na fala, em determinados ambientes, mas nós temos a escrita, né? Que a escrita, ela cobra muito mais formalidade nossa. E aí, nós vamos analisar uma questão do Enem que vem cobrar esse nosso conhecimento sobre a colocação pronominal, tá? Como usá-los. Como usar os pronomes antes do verbo, no meio do verbo, depois do verbo. Então vamos ver qual é, né, a regra gramatical, quer dizer, como usar na norma culta. E uma outra forma de utilizar nessa nossa fala tão comum do dia a dia. Então vamos lá na questão. O uso do pronome átono no início das frases é destacado por um poeta e um gramático nos textos. Vamos ler o texto, o poema primeiro, pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do bom aluno. E do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Oswald de Andrade. E aqui nós temos o outro texto. Iniciar a frase com pronome átono é lícito na conversação familiar, despreocupada ou na língua escrita, quando se deseja reproduzir a fala dos personagens. Aqui nós temos um trecho de Segala, né, da gramática, retirado da gramática de Segala. Vocês observaram que no primeiro texto o poema fala do uso da colocação pronominal. E aqui também o gramático fala do uso da colocação do pronome. O enunciado cobra, comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos, os dois autores, letra A, condenam essa regra gramatical. Os dois condenam as regras de colocação pronominal? Letra B. Acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra? Letra C. Criticam a presença de regras na gramática? Letra D. Afirmam que não há regras para o uso de pronomes. E letra E. Relativizam essa regra gramatical. Então vamos ver qual alternativa responde corretamente a questão. A resposta correta é a letra E. Por quê? Relativizam essa regra gramatical. Textos formais devem seguir a regra que é prescrita pela gramática, a regra da norma culta, né, da norma padrão. Nós dissemos, já falamos sobre isso, que nós temos várias formas de utilizar a língua, mas temos uma forma padrão, que é utilizada na escrita, principalmente em textos formais. E nós temos esse falar coloquial, esse falar que nós, vamos dizer assim, que nós aprendemos a nossa língua de acordo com o grupo social em que convivemos, com o estudo que temos, com vários fatores que interferem no uso da língua, até mesmo a idade e o sexo. Tá? Então, como a língua é um fator social, né, automaticamente todos os aspectos sociais interferem no uso da nossa língua. Mas temos uma norma padrão e é necessário que nós conheçamos essa norma padrão. Como utilizar na formalidade, porque a maioria dos textos escritos
inclusive quando você for fazer uma redação lá no Enem, você vai ter que utilizar a norma padrão. Geralmente você vai fazer uma dissertação, um artigo de opinião, algo que exige essa norma padrão. Você vai ter que mostrar os seus conhecimentos linguísticos, o que você sabe da gramática. Então vamos lá, nós já sabemos que a letra E é a nossa resposta correta. Eles então mostram para nós que há sim uma norma padrão e há uma outra forma que é essa forma mais livre, mais informal de utilizar a língua e que nós temos situações que exigem a padrão e situações que estamos livres para usar a nossa língua, assim como nós aprendemos a falar no convívio com as pessoas. Então, coloquei aqui para vocês que os pronomes pessoais do caso reto, pessoais de caso oblíquo átonos, é o mi, o nos, o ti, o vos, o, a, os, as, lhe, lhes e si. Exerce as funções de complementos dos verbos e, por isso, podem aparecer em 3 posições distintas. Então, eles vêm no texto, né, com a função de complemento verbal e eles geralmente são utilizados para substituir, né, um substantivo. Então, vamos lá. Antes do verbo, que nós chamamos de próclise. Se o pronome oblíquo vem antes, é a próclise. Se vem no meio, é a mesóclise. E se vem depois, é a ênclise. Então, vamos saber quais são os casos que exigem a próclise. Quer dizer, que quando você vai fazer um texto que exige o padrão culto, o padrão formal da língua, você precisa saber quando utilizar o verbo antes, o pronome antes do verbo, certo? Então vamos lá. Utilizada quando há palavras que atraem o pronome para antes do verbo. Então nós já sabemos que nós temos algumas palavras na nossa língua que tem uma função, vamos dizer assim, que é como se eles tivessem um imã. Eles atraem esse pronome para antes do verbo. Essas palavras, então, são importantes para que a gente possa fazer corretamente, empregar corretamente esse pronome em posição antes ou após o verbo. Então, vamos lá. O advérbio ou os advérbios são imãs para o pronome. Significa que eles puxam o pronome para antes do verbo. Então, observem o nosso exemplo. Não me esqueci de você. Eu poderia escrever não esqueci-me de você? Não. Estaria no padrão culto, estaria incorreto. Por quê? Porque o não é um advérbio de negação. Se é um advérbio e eu estou contando para você que o advérbio tem um imã e puxa o pronome, então, sempre que aparecer um advérbio, nós vamos trazer o pronome para antes do verbo. Temos aqui um outro exemplo. Agora lhe contaram tudo sobre mim. Professora, e se eu escrever assim? Agora contaram-lhe tudo sobre mim. Aí eu digo, não pode. Na escrita formal, quando você precisar utilizar a língua formal, não pode. Por quê? Agora é um advérbio de tempo. Se é um advérbio, puxa o pronome para antes do verbo, certo? Pronomes relativos. Olha, quando vocês aprendem os pronomes relativos, nós temos o pronome relativo, o que, e esse que é danado para puxar o pronome para antes do verbo. Sempre que eu tiver o que, eu não preciso nem pensar. Ele vai puxar o pronome para antes do verbo. Ele atrai o pronome para antes do verbo.
Esse aí não tem nem perigo. Você viu que não precisa preocupar. Pode colocar o pronome oblíquo antes do verbo. Observe o exemplo. Exemplo, trabalho com pessoas que me atraem. Olha só. Aí você pensa assim, mas não fica mais assim bonito, soa melhor? Trabalho com pessoas que atraem-me. Não, mesmo que fique mais bonito aos ouvidos, o pronome aqui relativo vai puxar o pronome oblíquo para antes do verbo. Pronomes indefinidos. Olha, nós sabemos que pronomes indefinidos são isso, esse, né? Ninguém, alguém, quer dizer, é indefinido. Você sabe que tem alguém ali, mas é alguém, ninguém. Então, ninguém me contou o que aconteceu. Se nós temos aqui um pronome indefinido, ninguém, nós vamos também utilizar o pronome antes do verbo. Ninguém me contou o que aconteceu. Pronome demonstrativo. Aquele, aquela, isso. Né? Então, vamos lá. Isso me deixou muito curioso. Isso, tanto é um pronome demonstrativo e também é indefinido isso, né? Isso me deixou muito curioso. Posso escrever isso deixou-me muito curioso? Não. Se é linguagem formal, a não ser, olha, quando nós estamos escrevendo, se você está relatando um discurso, uma conversa informal, lógico que você vai transcrever a fala tal e qual foi dita. Mas quando a gente diz linguagem informal, nós estamos pensando em você produzindo um artigo de opinião, uma dissertação, um relatório, um ofício, uma carta de apresentação, situações que exigem uma monografia, situações que exigem o uso formal, o uso padrão da língua. Aí, se eu tenho um pronome demonstrativo e preciso colocar o pronome oblíquo, ele vai ficar antes do verbo. O isso vai puxá-lo para antes do verbo. Conjunções subordinativas. Lembram lá que nós até já vimos algumas conjunções. O se, né? Nós vimos algumas conjunções já em outras aulas. Nós temos as conjunções subordinativas, são as de concessão, de causa, consequência, várias conjunções. Depois deem uma olhadinha na gramática, quais são essas conjunções, para que vocês, quando encontrarem, possam saber que aqui eu tenho uma conjunção subordinativa, embora me interesse pelo trabalho, embora é uma concessão, não é? Uma conjunção subordinativa concessiva. Embora, se é uma subordinativa, vai puxar o pronome oblíquo me para antes do verbo, próclise. Então, aqui nós estamos conversando até agora sobre o uso dos pronomes, o que eu tenho na língua portuguesa que exige que eu use no padrão formal, né, que eu use a próclise, o pronome antes do verbo. Existem casos em que se pode utilizar tanto a próclise como a ênclise, quer dizer, ou um ou outro está correto. Pronomes pessoais do caso reto. Quando eu tenho um substantivo, um nome de pessoa ou um pronome pessoal do caso reto que tem a função de sujeito, não é? O pronome pessoal do caso reto não tem a função de sujeito. Ele, ela. Quando eu tenho um pronome pessoal do caso reto, eu posso usar tanto a próclise quanto a ênclise, antes ou depois. Esse é fácil, sem chance de errar. Ou antes ou depois,
está certo. Ele lhe entregou o carro novo. Ou também correto, ele entregou-lhe o carro novo. Observem que eu tenho aqui ele, pronome pessoal, do caso reto, que tem a função na oração de sujeito. Outro caso que também me permite usar as duas formas, com infinitivo não flexionado, precedido de palavra negativa ou preposição. Observe, vim avisar, lembram lá? Que é o infinitivo? É aquela, vamos dizer assim, a forma primeira do verbo, a forma primária do verbo. Avisar, cantar, falar, né? Dizer. Então, vamos ver aqui. Vim para te avisar. Ao te antes do verbo, eu tenho a próclise. Mas é correto também eu dizer vim para avisar-te. Olha a regrinha. Infinitivo não flexionado, que é a forma primitiva, né? A forma primeira. Precedido de palavra negativo, não, nunca, ou de preposição. Para não é preposição? Então, se eu tenho para, não precisa parar. Pode usar uma forma ou outra. O que é preposição? Por, para, de, a. Então, eu tenho várias preposições. Se houver uma preposição, meu verbo estiver no infinitivo não flexionado, eu posso usar a próclise ou a ênclise, certo? Então, aqui nós temos dois casos de uso opcional. E a ênclise? O que é a ênclise? A ênclise é o pronome logo após o verbo. Logo após o verbo, nós colocamos o pronome. Quais são os casos que eu uso a ênclise na nossa língua? Oração, quando a oração é iniciada por verbo. Informei-o sobre a abertura do concurso. Olha, isso aqui é obrigatório. Na norma padrão, você não pode dizer ou informei sobre a abertura do concurso. Nem pode dizer, na norma padrão, escrever um texto formal, me dá a caneta? Não. Para escrever no padrão formal, você deve escrever, dê-me a caneta para eu escrever o texto, certo? Agora, se nós estivermos conversando, no meio de amigos, nós não vamos preocupar muito. Imagine você, se no meio de amigos ou com o namorado, você ficar pensando como é que você vai usar o pronome. Já pensou você falar com seu namorado assim, dar-te-ei um presente amanhã pelo aniversário? Olha, vai ficar tão formal que ele vai desistir de namorar, não é? Aí você vira e fala assim, ah, meu bem, vou te dar um presente amanhã. Então, nós temos que saber, vamos dizer assim, quando é que nós necessitamos utilizar o padrão culto e conhecer as regrinhas para, quando necessário, saber usá-las. Então, vamos lá. Se eu uso a ênclise, então, sempre no início de frase. Isso significa que é expressamente proibido, no padrão formal, iniciar qualquer frase, qualquer texto com pronome oblíquo átono. Com verbo no imperativo afirmativo. Levanta-te e não te levanta. Até porque aqui também nós voltamos na regrinha anterior. Não podemos iniciar frase com pronome oblíquo. Então, mesmo estando no imperativo, o imperativo puxando a ênclise, nós também, aqui no caso dos dois exemplos, temos a regrinha anterior. Não iniciamos frase com pronome oblíquo. Orações reduzidas de infinitivo. Espero entregar-lhe tudo. Né? Não, nunca espero lhe entregar tudo. E aí, nós chegamos
na mesóclise. Vocês viram que na nossa língua nós temos muito mais casos que atraem a próclise do que a ínclise. Isso significa que eu vou usar mais a próclise do que a ínclise. É ou não é? Pois é, porque nós temos muito mais casos de atração, né, para a próclise. Aí nós temos aqui uma colocação que hoje ela é bem pouco usada na nossa língua, mas às vezes em algumas situações eu não tenho como fugir da mesóclise. Mas se eu tiver qualquer palavra que atraia a próclise, eu fujo da mesóclise. Por quê? A mesóclise é muito formal. Então, na nossa fala, a mesóclise soa até mal, não é? Não dei o exemplo? Quando você vai namorar, dar-te-ei um beijo amanhã. Olha, estou com saudade, dar-te-ei um beijo amanhã. Né? Não fica nem gostoso, né? Ah, estou com saudade, meu bem, amanhã eu vou te beijar, né? Totalmente diferente. Então, nós temos aqui, quando é na nossa língua, que somos obrigados, na padrão, a usar a mesóclise. Verbos, eu tenho 2 tempos verbais que exigem, se eu não tiver nenhuma palavra, né, que possibilite a próclise. Verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito, desde que não haja nenhuma palavra que exija a próclise. Observem o nosso exemplo. Diante da plateia, cantar-se-ia melhor. Olha, o meu verbo aqui está no futuro do pretérito. E eu não tenho nada que atraia aqui a próclise. Se eu tivesse, eu não usaria mesóclise, mas eu não tenho. Então, nessa construção, eu não tenho outra alternativa a não ser usar a mesóclise. Nós temos um outro exemplo aqui para você. Os amigos sinceros lembrar-nos-ão um dia. Futuro do presente. Também não temos nada aqui, né, que atrai a próclise. Se eu tivesse assim, a minha construção fosse os amigos sinceros, não. Olha, se eu tivesse um não aqui, eu construiria essa frase da seguinte forma: os amigos sinceros não lembrarão um dia, não lembrarão de nós um dia. Observem que aí eu teria o não que puxaria a próclise, né? Advérbio de negação, palavras negativas puxam a próclise. Aí nós temos mais um exemplo aqui para você que também deixa bem claro, qualquer palavra que eu tenha que puxe a próclise, que atrai a próclise, eu deixo de usar a mesóclise. Contar-te-ei uma grande história. Observem que no outro exemplo, eu tenho o mesmo tempo verbal, porém eu tenho aqui o nunca, que é um advérbio de tempo, e também tem a função de uma palavra negativa. Então, nunca te contarei meus segredos. Aqui, se eu colocasse nunca contar-te-ei meus segredos, eu estaria errando. Por quê? Equivocando, vamos dizer assim. Porque o nunca, lembram lá? Eu disse para vocês, palavras negativas, advérbios, têm um imã que puxam o pronome para junto deles. Certo? Então vamos lá. Temos um outro texto aqui. Soneto de felicidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Vinícius de Moraes, um trechinho de soneto de fidelidade. O que é a cobrança nessa questão? A palavra mesmo pode assumir diferentes significados, de acordo com a sua função na frase. Assinale a alternativa em que o sentido de mesmo
equivale ao que se verifica no terceiro verso da primeira estrofe do poema de Vinícius de Moraes. Observe que você tem que analisar o poema e entender o que o poema quer dizer e qual o sentido do mesmo no poema. Letra A. Aí nós vamos analisar o trechinho aqui que tem, né, o verso que tem a mesma carga semântica do de Vinícius de Moraes, da palavra mesmo em Vinícius de Moraes. Pai, para onde fores, irei também trilhando as mesmas ruas. Letra B. Agora, como outrora, há aqui o mesmo contraste da vida interior, que é modesta, com a exterior, que é ruidosa. Letra C. Havia um mal profundo e persistente, para o qual o remédio não surtiu efeito, mesmo em doses variáveis. Letra D. Mas, olhe cá, mana glória, há mesmo necessidade de fazê-lo padre? Letra E. Vamos de qualquer maneira, mas vamos mesmo. Observem que todos os trechos têm a palavra mesmo. Todos os nossos trechos, letra A, B, C, D, tem a palavra mesmo. Mas em cada texto, a palavra mesmo adquire uma carga semântica. E aqui pede para que a gente marque a palavra a alternativa, que a palavra mesmo aparece com a mesma carga semântica do soneto. Então, vamos lá. Resposta correta, a letra C. Havia um mal profundo e persistente, para o qual o remédio não surtiu efeito, mesmo em doses variáveis. O mesmo aqui tem sentido de até ou ainda que, como lá no soneto, ainda que, né? O sentido de ainda que. Por que que não pode ser a letra A? Porque mesmo tem aqui o sentido de exatamente, idêntico. A letra B, o mesmo tem o sentido de parecido, semelhante. A letra D, de realmente, de verdadeiro. E a letra E, também de realmente e verdadeiro. Aqui a nossa questão é de significação que a palavra adquire dentro do contexto. E nós vamos ficando por aqui. Não esqueçam de acessar o nosso site www.acerteosponteiros.com.br e até a nossa próxima aula.